Olá a todos, sejam bem-vindos ao minicurso Geografia Física do Brasil. Neste minicurso iremos abordar as principais temáticas da geografia física brasileira e, para tal, foi necessário entendermos um pouquinho sobre a formação do planeta, as eras geológicas, o período de tempo no qual ele foi se solidificando e tornando o planeta que temos hoje. Então, para falar da geografia física, iremos iniciar pelo tópico geologia. O principal conteúdo deste tópico pode ser encontrado no site www.educabras.com. Falando então de geologia, passamos a estudar um pouquinho sobre a formação do planeta no decurso do tempo. Segundo Pereira, 2016, página 106, o planeta possui aproximadamente 4,3 bilhões de anos. Esse é o tempo de vida do planeta, ou seja, neste período de tempo o planeta passou por diversos processos. No início ele era uma formação metalizada, superaquecida, e foi se resfriando até chegar no formato que é hoje. Falando em tempo, a unidade de tempo que utilizaremos aqui será o milhão de anos. Então temos que, no começo da origem do planeta, ali no período pré-cambriano, dividido em dois períodos, que é o Arqueano e o Proterozoico, isso aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, até 500 bilhões de anos. Esse período, basicamente, aconteceu o resfriamento da superfície terrestre. Depois disso que veio o surgimento de vida, assim dizendo. Temos então, depois desse período, o período paleozoico, mesozoico e cenozoico. Então temos pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. E no decurso do tempo tivemos o Íon. O período Íon foi conhecido como Faneozoico. Esse período por si englobou o período paleozoico, mesozoico e cenozoico. Ou seja, de 542 milhões de anos atrás até 1,8 milhões de anos. O homem surgiu aproximadamente ali no período de 1,8 milhões de anos atrás. Ou seja, o homem é um ser recente na superfície da Terra. A litosfera é a camada da Terra na qual o ser humano e os demais seres vivos estão habitando, os seres terrenos. A litosfera é composta por crosta e esta, por vez, possui uma espessura de 20 a 70 km. Em determinadas zonas, ela pode ser de espessura menor, entre 5 e 15, caso as zonas oceânicas. Segundo Pena, a litosfera teve a crosta terrestre como primeiro ponto a sofrer resfriamento no decurso do tempo, isso no período pré-cambriano. O manto, por sua vez, possui uma espessura um pouco maior, entre 30 km abaixo da superfície até 2.900 km, porém possui uma temperatura muito elevada, em torno de 2.000 graus Celsius. Isso é o suficiente para transformar rochas em lava, ou seja, a famosa lava vulcânica. O núcleo ele é composto por núcleo líquido e núcleo sólido, e esse influencia no comportamento da Terra, na velocidade de rotação, entre outros fatores climáticos. Então, na formação do planeta, você tem crosta terrestre, que possui descontinuidades de Morovitch, manto externo e manto interno, que também possui uma descontinuidade, a descontinuidade de Gutenberg, núcleo e núcleo interno. A imagem em destaque sobre a formação do planeta, os componentes que o formam, está no site brasilescola.uol.com.br. Falando um pouquinho sobre a formação da Terra atual, temos que entender um pouquinho sobre o que aconteceu para essa Terra ter se formado. Na origem do resfriamento, a Terra era um único bloco, e esse bloco veio sofrendo fragmentação. Essa fragmentação recebeu o nome de deriva continental. E isso foi uma abordagem de Alfred Wegener em 1912. Ele formulou essa teoria de que a Terra era um único bloco e esse bloco se fragmentou. E hoje, atualmente, temos vários continentes. No passado, com as primeiras fragmentações, a Terra era chamada de Pangeia e ela se fragmentou formando dois novos grandes continentes chamados Laurásia e Gondwana. Isso na prática é visível quando se compara no mapa a superfície terrena da África com a superfície terrena do Brasil. Percebe-se que o mapa funcionaria como se fosse um quebra-cabeça, as partes se encaixariam. Olhando pelo um lado mais geológico,
temos os fósseis. Fósseis encontrados hoje no litoral brasileiro e no litoral africano são semelhantes, então são espécies semelhantes. E indo mais além, a parte mineralógica. Os minerais percebidos na costa africana e na costa brasileira são semelhantes. Então, existe uma grande conexão entre um continente e outro, apesar da distância. Como que aconteceu essa fragmentação, esse deslocamento de massa no decurso do tempo? Isso aconteceu devido a um fenômeno chamado tectônica de placas, né? Na época, quando Wegener propôs a teoria, ele não sabia como explicar essa teoria. Veio outros cientistas que conseguiram provar a teoria de Wegener, usando para tal o argumento sobre as tectônicas de placa, né? Essas tectônicas de placa, ela envolve alguns movimentos, movimento divergente, movimento de convergência e movimento de convergência e subducção. Obducção e subducção. Então temos que o movimento divergente implica no afastamento de duas placas tectônicas, em consequência da formação de fraturas nessas localizadas. Então, o que aconteceria? Teríamos duas placas lado a lado e elas locomoveriam em sentido oposto, afastando. Então, esse afastamento da placa tectônica recebe o nome de movimento divergente. Então, um tectonismo de placas de forma divergente acontece quando uma se afasta da outra. Já o movimento convergência de abdução envolve conflito entre duas placas, mas sem afundamento de uma sobre a outra. Um efeito conhecido dessa ocorrência foi a formação da falha geológica de San Andreas, América do Norte. Ou seja, as placas se locomovem lado a lado sem exercer influências expressivas uma sobre a outra, simplesmente se locomovem lado a lado, né? Já o movimento de convergência e de subducção, eles são responsáveis pela formação de montanhas, porque uma placa tende a afundar a outra, né? A placa de maior massa, ela vai afundar de menor massa, formando então as cadeias montanhosas. E o exemplo prático disso na América que temos é a Cordilheira dos Andes, na porção oeste da América do Sul, que é uma formação montanhosa causada pelo movimento de convergência de duas placas tectônicas, um movimento de subducção, né? Uma sobre a outra, subducção. A imagem ao lado mostra os tipos de zona de tensão tectônica, né? O efeito da zona de divergência, o afastamento, o efeito da zona de convergência de abdução, deslocamento lateral, o efeito da convergência de subdução, que é a sobreposição de placas. Essa imagem e o conteúdo pode ser encontrado no site mundodaeducação.ol.com.br. O mapa geológico do Brasil. Esse mapa geológico do Brasil, ele traz basicamente a formação da superfície do terreno brasileiro. Normalmente, o Brasil ele possui diversas características mineralógicas e destas se destacam mais os minerais formados por sedimentos e os cristais, os cristalinos. Então no mapa nós temos que a cobertura sedimentar, temos as rochas eruptivas, em síntese temos que a formação da superfície do Brasil é constituída basicamente por 64% aproximadamente de sedimentos, ou seja, de rochas sedimentares, de terrenos sedimentares, as chamadas bacias sedimentares, né? Isso foi formado, essa sedimentação foi formada no período da Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, na era terciária e quaternária. O escudo cristalino constitui outra grande parte do território nacional, em média de 36% aproximadamente, sendo que 32% desse escudo cristalino foi formado na Arqueozoica, na era da Arqueozoica. Nela se encontram os minerais metálicos, ou seja, os principais minerais metálicos que existem na superfície brasileira é de formação cristalina do período Arqueozoico. E em destaque, a zona com maior quantidade de metal que temos no Brasil tem o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, temos a Serra do Carajás no Pará e o maciço de Urucum no Mato Grosso do Sul. Essa zona aí com quantidade rica em metais recebe o nome de escudo cristalino e sua formação aconteceu ali no período Arqueozoico. Os tipos de rocha. Para entender rocha, temos que entender o que é mineral, minério, porque esse vai dar origem à rocha.
O mineral é um elemento ou composto químico. Ele pode ser inorgânico, encontrado na costa terrestre. Identificados hoje, temos aproximadamente 2.000 minerais conhecidos. Cada um deles possui características próprias, com exceção do mercúrio e da água. Os minerais são substâncias sólidas, exceto o mercúrio e a água, que são minerais que se apresentam na natureza como substâncias líquidas. As rochas. Rochas são agregados naturais compostos por um ou mais mineral. As rochas podem ser constituídas de mineraloides, que são substâncias amorfas que ocorrem naturalmente ou, em alguns casos, elementos de origem orgânica. No nosso mapa de minerais, ou mapa mineralógico do Brasil, nós temos em destaque os principais elementos com valor econômico, que é, no caso, os metais chumbo, nióbio, níquel, titânio, tungstênio, zinco. E temos também os não metálicos, que é o amianto, fosfato, quartzo, salgema, e os energéticos, tório, o urânio e o xisto. Então, no Brasil, nós temos uma diversidade muito grande de minerais de alto valor econômico. Outros metais muito presentes no solo brasileiro é o alumínio, o cobre, o estanho, o ferro, o manganês, o ouro, e os não metálicos, calcário, diamante, sal marinho. E outro energético que também merece destaque nesse solo é o carvão e o petróleo. O petróleo é um mineral em forma líquida. O mapa de recursos minerais brasileiro pode ser encontrado no site geografalando.blogspot.com. Rochas de origem ígneas ou magmáticas. Formada pelo resfriamento e congelamento do magma, material fundido encontrado no interior da Terra, ou melhor, um magma pastoso. No interior da Terra, devido à pressão do manto, muitos minerais estão no formato líquido, ou seja, em forma de lava vulcânica. E esse mineral, quando entra em contato com uma outra superfície mais amena, temperatura menor, ele tende a solidificar. E essa rocha formada no interior da Terra, material pastoso, no interior da Terra, quando ele se forma em rocha, ela recebe o nome de rocha ígnea ou rocha magmática. Quando a cristalização ocorre na superfície, esse tipo de magma pastoso recebe o nome de rochas vulcânicas ou extrusiva. Quando ocorre no interior da Terra, recebe o nome de rochas magmáticas plutônicas ou intrusivas, ou seja, se solidifica na superfície da Terra, rocha extrusiva ou vulcânicas. Se solidifica no interior da Terra, rochas plutônicas ou intrusivas, extrusiva fora da Terra, intrusiva no interior da Terra. Um exemplo dessa rocha é o granito. O granito é uma rocha magmática. A rocha sedimentar, ou sedimentares, né? Essa espécie de rocha é a mais presente no território brasileiro e forma também o terreno brasileiro, né? Sedimentos. São formadas pelo depósito ou acúmulo de compactados, de detritos, de outras rochas ou de origem orgânica, ou seja, várias camadas de detritos são sobrepostas e essa vai solidificando e formando uma rocha. A maioria delas apresenta estrutura em camadas sobrepostas, ou seja, depósito sobre depósito. Sucessivos depósitos formam uma rocha. Às vezes, a deposição dos sedimentos ocorre por meio de processos químicos, formando as rochas sedimentares de origem química, como as estalactites e a estalagmites de grutas. Ou seja, nas grutas existem aqueles estalactites no teto de caverna, e é um exemplo de formação química, né? Lá do exemplo que nós estamos trazendo nesse material é um conglomerado. Isso nada mais é do que uma rocha sedimentar. Vários elementos se juntaram e deram origem a essa rocha. Então, um conglomerado é um exemplo de rocha sedimentar. Outra rocha interessante e formada na superfície terrestre é a rocha metamórfica. Resulta da transformação
no interior da crosta de rochas ígneas ou sedimentares em função de alta temperatura e pressão. Ou seja, uma rocha metamórfica, ela já era rocha em sua origem, contudo ela sofreu uma força da crosta terrestre, uma pressão e temperatura da crosta, transformando esta em um outro tipo de rocha, chamado de rocha metamórfica ou metamorfismo de rocha. Geralmente a composição mineralógica permanece estável. O que muda é a ordenação molecular. Um exemplo disso é o grafite, o carvão e o diamante. O diamante, até então, temos que é uma rocha rica em carbono. Dependendo da atuação do manto terrestre sobre este, ele muda sua composição, sua característica de carbono e se torna um diamante, né? A rocha na imagem ao lado é o micaxisto, ou uma rocha metamórfica. Iremos dar um intervalo aqui no assunto e voltaremos no próximo bloco.